Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6. E nessa aula a gente vai falar sobre estilos de negociação. Então, o que são os estilos de negociação, né, que a gente vai discutir? São basicamente cinco principais estilos. De novo, gente, a gente às vezes vai ficar ali no meio termo, a gente não necessariamente precisa ser puramente um desses estilos, mas é um jeito que encontraram de definir um pouco mais a tendência comportamental das pessoas frente à negociação, frente a conflitos. Então, eu vou explicar para vocês quais são esses cinco principais estilos para que, a gente identifique em nós mesmos qual é o estilo que a gente prefere, o que a gente tem a tendência a usar. Dois, que a gente consiga identificar nos outros qual é o estilo que eles usam. E três, que a gente aprenda a adaptar o nosso estilo de negociação, dependendo da situação, porque pode ser que o nosso estilo não vai ser o que vai trazer melhores resultados, tanto para a gente quanto para o relacionamento. Então, é importante entender que existem duas coisas principais em uma negociação, que é o relacionamento com a pessoa, né? Você não negocia com alguém que você não quer nada com a pessoa, né? Você quer uma coisa da pessoa, a pessoa quer uma coisa de você. Então, existe ali um relacionamento que muitas vezes não é só transacional daquela uma vez pontualmente, você vai fazer aquela transação e acabou. Geralmente você tem um relacionamento contínuo, em que você vai precisar continuar negociando com a pessoa. Então, tem um relacionamento que é uma coisa muito importante e que a negociação não é uma competição, não é uma situação em que um ganha e um perde, né? É uma coisa que geralmente você constrói um relacionamento com base nessas negociações. Então, um é o lado do relacionamento, e dois é o lado do que realmente vocês estão negociando, né? Que a gente fala em inglês substance, é a substância daquela negociação, é o assunto mesmo, o que vocês estão tentando negociar. Então, às vezes a gente tem esse pensamento muito focado na substância. Espero que vocês entendam isso, que é meio que a tradução. Eu não sei se é a melhor palavra para usar, mas é o conteúdo realmente, né? O conteúdo da negociação. A gente pensa muito mais nesse lado. Não, vamos colocar todas as cartas na mesa e vamos discutir os tópicos e os pontos que a gente quer discutir. Mas existe esse lado do relacionamento, que é muito importante numa negociação também. Então, tentar entender que existam esses dois lados e perceber na gente qual a gente tende a valorizar um pouco mais e como a gente acaba levando a discussão ou levando a negociação para qual caminho a gente tenta levar, é importante para a gente entender quando a gente precisa fazer modificações nisso. Porque, como eu falei muitas vezes no módulo 1, não é porque a gente identifica o que é o nosso natural ou o nosso, né, o mais confortável para a gente, que a gente pode simplesmente aceitar que esse é o nosso jeito e é isso aí, e o problema dos outros que não sabem lidar comigo. Tipo, não é, né? Assim, é o nosso jeito, a gente entende que aquilo é o nosso natural, a gente tenta ficar o mais próximo daquilo, até por questões de, né, da nossa própria energia ou de gostar do que a gente está fazendo, mas existem situações que exigem que a gente haja diferente do que é o nosso natural. Então, é bom a gente estar preparado para essas situações também, né? E não acaba perdendo um negócio, acaba perdendo uma coisa que é um contrato ou enfim, algo que faça sentido pra gente naquele momento. Se a gente entrou na negociação é porque a gente quer alguma coisa daquilo. A gente não quer falhar nessa negociação simplesmente porque a gente tentou usar um estilo de negociação que não era o mais ideal. Beleza? Então, galera, vou compartilhar minha tela e a gente começa a conversar. Então, como eu falei, a gente tem duas principais coisas. Opa, ficou muito grande. Blá, blá. Então, aqui a gente tem relacionamento, relacionamento. E aqui a gente tem conteúdo, conteúdo. Em inglês a gente fala substance. Beleza? Quando uma pessoa tem um estilo que foca muito no conteúdo, tipo, cara, eu quero discutir o que a gente veio para discutir, eu quero que a gente, né, eu quero chegar nesse meu. Eu tenho um objetivo aqui, eu vou focar nisso, eu vou focar minha energia nisso e eu quero resolver isso e ponto. Sem pensar tanto no relacionamento, a gente chama essa pessoa. Deixa eu mudar a cor. Vou colocar laranja. A gente chama essa pessoa de competitivo. Porque essa pessoa tá ali, ela não tá preocupada no relacionamento, entendeu? Ela tá focada muito mais no conteúdo da discussão. Ela quer, ela é uma pessoa muito assertiva, uma pessoa que tá muito pronta pra argumentar e pra defender o próprio lado. Então, ela
tem essa visão um pouco mais de que eu posso ganhar essa negociação, porque ela vê aquilo como uma competição. Ela tá focada no que tá ali sendo negociado, em que eu tenho coisas que eu desejo daquilo ali. E eu quero conseguir aquilo. Então ela vai pra negociação para uma batalha, né? Então essa é a pessoa competitiva. São pessoas que conseguem, muitas vezes, tirar mais de uma negociação, mas elas podem prejudicar se for uma coisa de longo prazo. Então, esse perfil, quando são negociações pontuais, o perfil competitivo é aquela pessoa que bota a outra contra a parede, ela consegue empurrar e bater, 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 até que bateram na pessoa, né? Mas assim, bater na mesma tecla. Obviamente, gente. Não estou fazendo apologia à violência aqui. Ela consegue tirar muito daquilo, porque ela tá pronta ali para aquela batalha mesmo. Uma pessoa que realmente vai focada no que ela foi ali para conseguir. Então, é uma pessoa competitiva, muito mais focada no conteúdo do que no relacionamento. Do mesmo jeito, a gente tem aquela pessoa que tá focada totalmente no relacionamento e que acaba quase pensando mais no lado da outra pessoa do que no dela, porque ela quer manter uma coisa harmônica, ela quer ajudar o outro lado quase mais do que ela quer se ajudar. Então essa pessoa a gente chama de accommodating. Como que eu vou falar accommodating? Eu vou colocar. É uma pessoa que acomoda as necessidades dos outros. Eu acho que eu posso falar isso em português. Então mas não é acomodado de relaxado, é de eu vou dar um jeito de eu vou pausar pra ver a tradução, gente. Basicamente não tem tradução, tá falando acomodando, amável, obsequioso, que aceita tudo. Então, eu vou colocar acomodando. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Porque em inglês é accommodating, que é a pessoa que vai acomodar ou vai aceitar o lado da outra pessoa. Porque ela tá focada em criar um bom relacionamento. Então, beleza, eu entendi que é isso que você precisa. Eu não quero, eu quero harmonia, eu quero ficar do seu lado, eu quero te ajudar. Então a pessoa acaba fazendo muito mais concessões do que ela realmente luta pelo próprio interesse dela. E ela acaba criando bons relacionamentos. Então, dependendo da situação, por exemplo, se você está negociando alguma coisa com um colega, né, de algum outro departamento, pode ser que naquele primeiro momento você tenha um estilo mais accommodating, pode criar um relacionamento bom para que da próxima vez vocês consigam colaborar mais. Então, tem pessoas que naturalmente, usando esse estilo, elas perdem algumas vezes estrategicamente, perdem no sentido de, né, elas acabam acomodando mais a vontade dos outros para criar um bom relacionamento, para futuramente em outras negociações ela conseguir mais colaboração. Então isso pode ser usado de um jeito estratégico. O problema é quando a pessoa tem isso de um jeito tão natural que ela sempre está acomodando, ela sempre está fazendo a vontade do outro, ela sempre está abrindo mão do próprio interesse pelo bem do relacionamento, mas acaba se tornando um relacionamento em que ela não ganha nada, né? Ela só doa. Então, de novo, existem alguns momentos em que isso é interessante, alguns momentos em que isso não é tão interessante. Aí, bem aqui no cantinho, ou seja, a pessoa não tá nem focada no relacionamento e nem no conteúdo, é a pessoa que é o evitador. Eu sei que isso não existe. É o avoiding, evitador. Ai, gente do céu. Vocês, por favor, me perdoem por essas licenças poéticas que eu uso aqui nas aulas. É uma pessoa que quer. Não, vamos mudar. É o evitar. Vamos chamar de só do verbo, né? Sem inventar. Pessoa que prefere evitar. A pessoa prefere evitar. Então, quando a pessoa que tem esse estilo de negociação é a pessoa que prefere não negociar at all. Então, quando começa um conflito, essa pessoa ela fica mais observando, ela observa os dois lados, ela não entra, ela não engaja muito na discussão, ela vai prestar muita atenção no que o outro lado tá falando, sem fazer nem concessões, nem aceitar o lado da pessoa e sem batalhar pelo próprio lado. Ela vai entrar naquela discussão com a intenção de evitar a negociação. Isso é interessante, por exemplo, quando você vai entrar numa negociação em que a pessoa é extremamente competitiva, né? A outra pessoa é extremamente competitiva, e você quer testar a água, né? Test the water, como fala isso? Você quer ver a temperatura. Não sei como que se fala isso. Gente, eu tô péssima ultimamente. Péssima, péssima, com expressões e com
mais expressões mesmo e palavras, assim, que a gente usa sem ser o significado literal da palavra. Então, quando você quer medir a temperatura ali da sala, você fala, bom, eu vou entrar, eu vou mais observar, eu vou evitar a negociação nesse primeiro momento para observar, para prestar atenção, para tirar a informação que eu posso. Então, de novo, isso é um estilo que algumas pessoas tendem a não querer engajar em negociação, o que não é uma coisa boa sendo usada constantemente, sendo usada a longo prazo, quando a pessoa fica muito confortável nisso de sempre evitar o conflito. Mas é uma pessoa que não necessariamente naquele momento vai aceitar o lado do outro. É uma pessoa que literalmente vai dar um jeito dela de se esquivar, de tanto fazer comprometimentos, de falar, não, beleza, eu vou fazer isso pra você, mas ela também não tá lutando muito pelo lado dela, ela tá mais observando. Então, quando você tem um oponente, não é um oponente, né? Quando o outro lado é uma pessoa muito competitiva e você quer, né, entender um pouco melhor a sua jogada, porque você acha que se você for de frente ali, vocês vão acabar competindo, gritando, vai prejudicar o relacionamento, então você vai mais com a cabeça aberta, mais no papel de observador, para extrair informações daquilo. Então, é um estilo que, em alguns momentos, de novo, a gente sempre tem, assim, momentos apropriados em que aquilo é legal usar ou não. Então, a pessoa que prefere evitar pode ser um estilo de negociação, mas também pode ser usado eventualmente. Deixa eu pegar aqui um outro azulzinho, fazer uma linha aqui, voltar com laranja. Então vamos lá. Aqui vai ser a linha de pessoas que equilibram, né, o lado do relacionamento e o lado do conteúdo. Então, mais ou menos aqui no meio, você vai ter a pessoa que é compromising. Eu não sei como falar isso. Vou pôr em inglês e vou pôr entre parênteses, tá? Compromising é a pessoa do meio termo. Compromising é, por exemplo, é uma pessoa que ela quer valorizar o relacionamento, ela quer valorizar o conteúdo, mas ela quer uma negociação um pouco mais rápida. Ela quer que a gente chegue numa coisa que, meu, tá bom pra você, tá bom pra mim. Mas quando você faz um compromise, quando os dois aceitam pelo meio termo, então a gente aceitou fazer isso que você queria e isso que eu queria, então, né, os dois estão mais ou menos contentes. Você acha sim uma solução, mas não é uma coisa que todo mundo saiu muito feliz daquela negociação. Então, eu ganhei uns pontos, perdi outros pontos, ok, eu, né, ganhei os pontos principais que eu queria ganhar e eu cedi em alguns pontos. Mas eu não tô 100% feliz, eu não tô extremamente satisfeita com aquilo, porque teve alguns pontos em que eu perdi. Porque, beleza, então esse ponto é muito importante pra você, então eu vou te ceder pra gente conseguir esse. Essa é uma característica de pessoas que querem, de novo, querem um relacionamento, elas estão ouvindo a outra pessoa, elas querem chegar em uma coisa que seja boa pra elas e pra outra pessoa, mas elas querem resolver de um jeito mais rápido. Elas não querem gastar muito tempo tentando procurar muitas soluções, elas querem, vamos botar as cartas na mesa, ver o que você quer, ver o que eu quero, isso vai para um lado, isso vai para o outro e a gente chega na solução. Então, a pessoa tenta pegar uma solução mais prática, mas que não necessariamente é a melhor solução ali, porque você vai ter essa sensação de perda ainda, né? Então, quando você eu queria 5 coisas dessa negociação. Eu ganhei 3, mas eu perdi 2. Aquelas 2 me doem um pouco, porque eu fui determinada a ganhar aquelas ali também. Então, quando eu abri mão totalmente daquilo e tá acontecendo exatamente o contrário do que eu queria, que é o que a outra pessoa queria, aquilo me dói. Então, o melhor é procurar uma solução em que vocês consigam reinventar a solução, reinventar a situação de um jeito que fique realmente bom para os dois lados, né? Então, o compromise, ele é satisfatório. Ele não é bom. Ele é uma coisa que eu cedi e eu ganhei em alguns pontos. Ok, não foi ruim, entendeu? O relacionamento está ali intacto, mas não é excelente. O melhor estilo é o mais eficiente, que também, obviamente, é o mais difícil de atingir, é quando a gente está aqui, que é o colaborativo. Colaborativo. Que é a pessoa que realmente está ali disposta a pensar em soluções que não necessariamente estão visíveis desde o começo. Então é de entender o que é realmente, o que essa pessoa está me falando que é realmente importante para ela e tem algum jeito de
de que eu consiga oferecer isso para a pessoa sem perder nada do meu lado. Então, se a pessoa está falando que X, Y e Z é importante para ela, e num primeiro momento, para ela ganhar Y, eu preciso abrir mão do meu, né, eu quero A, B e C. Então, eu preciso abrir mão do meu B para ela ganhar o Y. Mas existe algum jeito em que a gente consiga reinventar a situação de que ela consiga ganhar o Y e eu consiga ganhar o B mesmo assim? Existe algum outro cenário? Existe algum outro jeito de olhar para a situação? Existe algum outros projetos que a gente faça junto que faça sentido para acrescentar, para criar a situação, um jeito que todo mundo vai sair dali realmente sentindo que ganhou aquela discussão, vai ser uma win-win situation, né? Então, aqui a gente está buscando win-win. Então, que os dois saiam com a sensação de vitória. E isso dá muito mais trabalho, isso exige muito mais criatividade, isso exige muito mais discussão, muito mais, talvez até trabalho mesmo para chegar nessa solução. Então, pessoas que realmente chegam têm esse estilo de negociação, são realmente excelentes negociadores, geralmente têm um nível de empatia muito alto, porque consegue realmente ouvir e talvez entender o que a pessoa está realmente querendo dizer com aquilo, mesmo que ela não esteja verbalizando tudo que ela falou. Às vezes ela vai ali e fala, não, eu quero isso, isso e isso. Mas ela, na verdade, quer aquilo por um motivo que está escondido. Então, essas pessoas que têm esse estilo mais colaborativo, elas conseguem apertar os botões certos para extrair a informação de o que realmente é importante para aquela pessoa. Porque a partir daí eles conseguem reinventar aquela situação. Mas isso dá trabalho, isso leva tempo. Por isso que muita gente, mesmo que esteja focando tanto no conteúdo quanto no relacionamento, acaba ficando aqui, que é o compromising, que é uma situação ok, mas não é uma situação ideal. E de novo, gente, quando a gente fala sobre o acomodado, acomodante, ou competitivo, ou o evitador, são coisas que de vez em quando fazem sentido. Em momentos específicos, elas podem ser realmente muito benéficos. Mas para quem tiver esse estilo mais naturalmente, como eu sou uma pessoa naturalmente competitiva e eu acabo, né, querendo muito ganhar, eu quero muito ganhar. Então, de vez em quando você vai ter uma facilidade muito grande em extrair mais coisas do outro lado, mas isso vai ser bom a longo prazo. Então, é bom você ter a noção de que esse é o seu estilo. E quando você for fazer um relacionamento com um cliente que é, né, recorrente, ou com uma pessoa, com um colega de outro departamento, que você vai ter que trabalhar várias vezes, você consiga sair um pouco desse seu competitivo e subir um pouco. Opa! E subir um pouco. Deixa eu pegar uma outra cor. E subir um pouco, para se preocupar um pouquinho mais com o relacionamento. Então, né, gente, de novo, aqui você pode estar em qualquer lugar desse, né? Então, como que você pode incluir elementos de se preocupar com o relacionamento se você tem uma coisa competitiva? E do mesmo jeito, se você é uma pessoa que geralmente cede muito, como que você pode se preocupar um pouco mais com o conteúdo da negociação e não só com o relacionamento? Porque a gente quer vir um pouco mais para cá. Então, entender o seu próprio estilo não é só para você aceitar e falar, ah, isso aqui, esse é o meu estilo, então esse é o estilo que eu vou usar. É entender qual é a sua tendência e como que você, quais situações vale a pena usar ele, quais situações vale a pena puxar um pouco para um lado que seja um pouco mais desconfortável. E isso também e isso também vale para prestar atenção no estilo dos outros. Como que aquela pessoa é? Porque se você encontra uma pessoa que é muito, que ela já tem uma natureza muito mais acomodante, estou inventando um monte de palavras, mas vocês já entenderam, né, o que significa. Então, se é uma natureza muito acomodante e eu sou uma pessoa competitiva, cara, se a gente entrar naquilo, a pessoa vai sair extremamente ferida, ela não vai querer, né, ter um relacionamento comigo porque ela tentou me dar tudo que ela podia para criar um relacionamento legal e eu só fui lá e tirei. Então, pô, eu preciso me adaptar ao estilo da pessoa também. Do mesmo jeito, se você é uma pessoa que tá vendo, você quer colaborar, mas a pessoa é muito competitiva, tá, como que você vai trazer essa pessoa mais para o relacionamento? Como que você pode ou forçar um pouco mais a barra na competição para você não sair perdendo tanto? Ou como que você pode trazer a pessoa para prestar um pouco mais atenção no relacionamento? Como você pode relembrar a pessoa de que aquilo é uma coisa recorrente? Então, prestar atenção no estilo do outro também é muito importante. Espero que tenha esclarecido e que o lado da negociação tenha ficado um pouco mais claro de por que as pessoas têm estilos diferentes, né? Então, como que a gente pode focar tanto no relacionamento quanto na substância da discussão e que vocês estejam já pensando agora qual é o estilo que vocês mais usam ou mais naturalmente usam.